Quem ainda pode sair do Palmeiras? Quais jogadores do São Paulo têm ofertas do exterior? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas duas perguntas e traz uma informação importante de bastidor do Corinthians. Repercutiu mal entre conselheiros a declaração de Roger Guedes, defendendo o técnico Fernando Lázaro e cornetando o Vitor Pereira. Bora te atualizar sobre as últimas do Flamengo, com a chance de uma reviravolta na venda de João Gomes. Te atualizo também a respeito da faxina que já começou na CBF. Tem as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se, ative as notificações. Se curtiu o vídeo também deixa like, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nunca. Nessa quarta-feira tem final da Supercopa da Itália, nada mais, nada menos do que o clássico entre Inter de Milão e Milan, jogo marcado para a Arábia Saudita, partida única. Quem vencer é campeão. A vitória do Milan paga 2,87, o empate pagando 3,40 e a vitória da Inter de Milão pagando 2,66. Estou pensando em ir no empate. Tem também 3 jogos do Campeonato Paulista, São Bernardo e Red Bull Bragantino, Corinthians e Água Santa, a vitória do Timão paga 1,39, além de Ituano e Portuguesa. Minha Lusa não está muito bem cotada. Se a Lusa vencer, R$ 4,64. Se ela perder, R$ 1,79. Lembrando que para apostar na 1xBet é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom que é Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians e positivo. A lesão que o Fausto Vera sentiu no confronto contra o Red Bull Bragantino no domingo não é grave. Descartou-se a possibilidade de uma fratura ou de uma lesão ligamentar. Apenas um entorse no tornozelo, com período máximo de recuperação de 10 dias. Dessa maneira ele volta ou na quarta rodada contra o Guarani ou na quinta rodada contra o São Paulo. Bora contar também que o Botafogo entrou na briga por Léo Naldi. Cheguei a falar sobre ele na manhã dessa terça-feira. Volante que pertence à Ponte Preta, o Vasco já havia feito uma proposta oficial de empréstimo, R$500 mil. A Ponte não gostou do parcelamento e o Vasco estava tentando chegar a um acordo para um empréstimo com o pagamento em uma parcela só dos R$500 mil. Só que o Botafogo sugere agora a possibilidade da compra em definitivo, o que dificulta a situação do Vasco da Gama. Bora falar sobre o meu amigo Rômulo Mendonça, que não é mais da ESPN, o contrato se encerrou em 31 de dezembro e não foi renovado. Tudo porque o Rômulo tem uma proposta da Amazon Prime, onde ele deve seguir narrando os jogos da NBA, que são a grande paixão dele. Vai ganhar para trabalhar na Amazon Prime exatamente o dobro do que faturava nos tempos de ESPN. Para completar, queria falar sobre Danilo Fernandes, goleiro que pertence ao Bahia, tem sido muito cornetado, especialmente os dirigentes do Bahia por conta da renovação. Pessoal, quando o atleta está contundido, o clube é obrigado a estender o vínculo até que ele esteja ok e apto para jogar por outro clube. Para completar, Manchester United fará uma nova reunião com os empresários do Facundo Pelistri, aquele atacante uruguaio que é pretendido pelo Flamengo, pelo Botafogo. A notícia ruim vem agora. Apesar de o United ainda cogitar liberá-lo por empréstimo, apareceram o Valência da Espanha e também o Bolonha da Itália como interessados na contratação do uruguaio, que esteve na última Copa do Mundo, só 21 anos de idade, bastante interessante. A saideira do giro de notícias, Éder, ex-jogador do São Paulo, foi enfim oficializado como reforço do Criciúma, vai se tornar o principal jogador do time assim que se aposentar, também deve ganhar um plano de carreira pós-futebol ou fora das 4 linhas. Bora falar agora sobre a CBF, para repercutir a terça-feira importante por lá. Primeiro porque o Tite esteve na sede da CBF para assinar a rescisão do contrato, foram 6 anos e meio à frente da comissão técnica da seleção brasileira, agora o Tite está livre e a seleção oficialmente em busca de um outro treinador. A gente sabe que o presidente Edinaldo Rodrigues já fez algumas tentativas frustradas, como Zinedine Zidane, como Carlo Ancelotti, houve também um contato com José Mourinho, nenhum desses aceitou trabalhar à frente da seleção brasileira. Mas a saída do Tite não é a única, do Tite e de seus auxiliares. O Juninho Paulista, que ocupava desde 2019 o cargo de coordenador da seleção, está sendo demitido. Essa informação é do UOL. De acordo com a apuração do site, o Juninho pode até ficar mais alguns dias para cuidar da transição, enquanto se busca um outro substituto. O nome dos sonhos do Edinaldo Rodrigues seria o do Thiago Escuro. Posso garantir que já houve uma consulta ao executivo de futebol da Red Bull na América do Sul. Acho difícil que saia acordo. Além do nome do Thiago Escuro, outro nada a ver
com o estilo do trabalho do escuro é de André Sanches. Existe uma pressão muito grande de antigos presidentes, como do Ricardo Teixeira, para que o André Sanches ocupe esse lugar. Quero falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre João Gomes e a possibilidade de um chapéu. Estava tudo acertado para o João Gomes se tornar jogador do Wolverhampton. Só faltava a emissão das passagens, a realização de exames médicos e a assinatura do contrato. Negócio de 17 milhões de euros pago em 5 vezes. Mas, nas últimas horas, o Lyon da França apareceu com uma proposta melhor. Algo entre 18 e 19 milhões de euros, ou seja, um máximo de 2 milhões de euros de diferença entre a oferta francesa e a oferta inglesa. O Flamengo brecou as tratativas ou a finalização da negociação com o Wolverhampton em busca de mais detalhes sobre essa oferta do Lyon. O time francês, inclusive, mandou um representante ao Rio de Janeiro para tentar reverter essa transferência. Só vale uma lembrança importante. O Lyon é o mesmo clube que alguns meses atrás impediu que o Thiago Mendes se mudasse para o Rio de Janeiro, mais especificamente para o Flamengo. Aquilo pegou um ódio do torcedor e muitos torcedores do Flamengo hoje têm usado as redes sociais para dizer que preferem vender o João Gomes para o Wolverhampton por menos do que negociá-lo com o Lyon. A curiosidade é que ele poderia ir para o Lyon exatamente para ocupar a vaga do Thiago Mendes, embora o Thiago no Lyon jogue um pouquinho mais para frente. Antes de fechar esse assunto, só lembrar que a opção do João Gomes é de jogar na Inglaterra. Ele tem feito esforços para que a transferência com o Wolverhampton seja finalizada. E aí, antes de encerrar de fato sobre o Flamengo, só contar que o Benfica fez uma proposta oficial ao Flamengo pelo Hugo Souza, que recentemente recusou a possibilidade de se mudar para o Vissel Kobe do Japão. As tratativas com o Benfica estão avançando e dessa vez o Hugo parece motivado a se mudar para Portugal. Quero contar agora para você sobre quem ainda pode sair do Palmeiras. Palmeiras que já fez mudanças importantes, especialmente por atletas que não voltaram, ou em fim de contrato, ou que não tiveram seus vínculos estendidos. Mas 4 atletas do elenco de 2022 também deixaram o clube. 2 deles titulares, o Gustavo Scarpa e o Danilo, ambos negociados com o Nottingham Forest. O Scarpa em fim de contrato, o Danilo num negócio de 18 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus. Os outros 2 que deixaram o clube, lateral esquerdo Jorge, foi negociado com o Fluminense por empréstimo, e houve também a saída do Wesley, atacante de lado de campo, vendido por 3 milhões de euros para o Cruzeiro. Quem ainda pode sair? Gabriel Menino, está na mira do Bahia. A chance de um negócio acontecer é praticamente zero. Esse interesse não é novo, o Bahia e o Vasco já haviam demonstrado a intenção de contratá-lo. Na oportunidade, o Palmeiras tinha a iminência de vender o Danilo. Agora, com a confirmação da saída de um dos volantes, não há a mínima lógica em vender outro. Fortaleza reabriu conversas com Breno Lopes. Fortaleza tem muita vontade de contar com o atacante e está tentando convencer o Palmeiras a emprestá-lo. Quero contar também sobre Merentiel. O Merentiel tem conversas com o Colo-Colo e aí uma informação exclusiva. Outros clubes da América do Sul também já procuraram o Palmeiras. Até por isso as conversas com o Colo-Colo deram uma esfriada ou foram adiadas. A tendência é que o Merentiel seja negociado e em pouco tempo. Dessa maneira o Palmeiras ainda abre uma vaga de estrangeiro. O último dos atletas que pode deixar o Verdão muito em breve é Kusevich, zagueiro chileno que tem reclamado, pelo menos deu declarações a portais do seu país, que sente falta de jogar com mais frequência, que procuraria oportunidade em um time em que ele tivesse mais chance de ser titular. De todos esses atletas que eu citei, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte minha importante dentro do departamento de futebol. A afirmação é de que aquele que deve de fato sair é o Merentiel. Qualquer um dos outros seria surpresa. Embora o Kusevich, se pintar uma proposta relativamente boa, possa ser negociado, é outro gringo que ocupa uma vaga de estrangeiro e é bem pouco útil. Quero falar agora a respeito do São Paulo, para te atualizar a respeito de negociações envolvendo atletas das categorias de base, mais especificamente do time que disputou a Copinha. Você sabe que o São Paulo foi eliminado no último domingo, derrota por 3-1 de virada para o América na terceira fase. Apesar disso, o mercado europeu observa os garotos do tricolor. E aí uma informação exclusiva, o Cauê, centroavante de 20 anos, chegou a marcar um gol na Copinha, está de mudança para Portugal. Ele tinha uma conversa avançada com o Estoril por um empréstimo de uma temporada, surgiu um outro clube português, agora resta definir se ele vai para o Estoril ou para esse outro clube português. São Paulo já deu aval para um empréstimo, atleta que chegou para as categorias de base em 2019, vindo do Primavera, faz gols com enorme facilidade, não tem tanta qualidade com a bola nos pés. É o São Paulo apostando que esse atacante de 20 anos, marcando gols fora, possa se valorizar. Enzo Boer, meio atacante, 18 anos de idade, teve sondagens do futebol holandês.
mas não passou de uma sondagem, é bom que se diga. Isso aconteceu ainda na época do Alex como treinador, um clube holandês importante quis entender as condições do negócio, o São Paulo apresentou as condições e morreu por aí. Já o zagueiro barra volante Negruti, 18 anos de idade, sondagens da Inglaterra e de Portugal. Esse atleta tem sido bem monitorado por mais do que 2 clubes. Falei em 2 países, mas são mais do que 2 clubes interessados e as conversas nesse momento estão paradas, mas é um atleta que, se tiver evolução no time principal, certamente vai render propostas boas. Para completar sobre o tema, queria destacar aqui o zagueiro Ítalo e o atacante Maioli, que foram titulares durante boa parte da Copinha, treinaram no time principal nessa terça-feira. Ah, Nicola, eles foram promovidos ao time de cima? Não. O São Paulo, o Departamento de Futebol Profissional do São Paulo, pediu um zagueiro e um atacante de lado de campo para completarem o treino. Isso tem acontecido com enorme frequência e com outros jogadores, faz parte também dessa introdução dos jogadores da base no time de cima. Não dá para cravar que eles ficarão, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e sobre Roger Guedes. Atacante do Timão saiu em defesa do Fernando Lázaro depois da derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino no último domingo em Bragança Paulista. O Guedes lembrou na entrevista pós-jogo que o time do Vitor Pereira também havia perdido por 1-0 para o Red Bull Bragantino na última aparição ou no último confronto lá em Bragança Paulista. E ele completou com a seguinte frase, abre aspas, o dia a dia está muito mais leve, diferente do que era no passado, e não preciso esconder isso de ninguém, fecha aspas. A intenção do Roger Guedes foi dar uma cutucada no Vitor Pereira e, ao mesmo tempo, mostrar que o Fernando Lázaro é querido pelo grupo. Ele diz não entender tanta pressão em cima do técnico, que até então era auxiliar e já foi interino em outras oportunidades. Fernando Lázaro efetivado agora. Pois bem, a frase não pegou bem entre torcedores que nas redes sociais acusaram o Roger Guedes de querer moleza, de querer mandar no dia a dia, e foi essa a interpretação de vários conselheiros do Timão. Tem um grupo de WhatsApp que os conselheiros são bastante ativos e vários deles cornetaram a declaração do Roger Guedes, até porque já entendiam que a saída do Vitor Pereira havia sido um erro da diretoria, a forma como o Timão perdeu, ainda mais por vê-lo se transferir para o Flamengo para completar a escolha de um técnico pouco experiente, técnico que vai ter pouca capacidade de dominar as principais estrelas e, mais do que isso, colocá-las no lugar, que foi o que o Vitor Pereira fez. Quando o Roger Guedes vem a público e sai em defesa do treinador atual e diz que o ambiente melhorou, há a impressão entre conselheiros, alguns bem importantes do grupo da situação, nem estou falando de gente da oposição não, tá? De que Fagner, Roger Guedes, Renato Augusto, Cássio, Gil, os caras mais importantes e com mais ascensão dentro do elenco, a gente pode citar também o Fábio Santos, o Paulinho, esses caras vão ter um papel muito além do papel dos atletas, eventualmente até para decidir horário de treino, viagem, enfim, coisas que não aconteciam na temporada passada. Quero saber a sua opinião. Você concorda com esse tipo de raciocínio? Você acha que o Fernando Lázaro vai conseguir se impor e decidir coisas importantes no dia a dia? Você está preocupado com o futuro do Timão? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!